Purchase your tracks today. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso podcast. Hoje, na nossa segunda edição, a gente tem a grata alegria, a satisfação de estar recebendo o nosso amigo Praxíteles Martins. Seja muito bem-vindo, nosso chefe da Regional de Homicídios de Imperatriz e de toda a região, né? É um homem que vem desenvolvendo um grande trabalho aí à frente dessa missão que a gente imagina que não é fácil. E hoje ele está aqui para contar um pouquinho da história dele, né? Contar um pouquinho da vida dele, de como é que foi essa trajetória até ele chegar nesse momento profissional da vida dele. E eu tenho certeza que vamos ter grandes histórias para serem partilhadas com vocês. História de vida, histórias profissionais também bem interessantes. E a gente convida vocês para que venham nos acompanhar, né? Venham nos escutar, nos ouvir, nos assistir, que eu tenho certeza que vai ser bombástica aqui essa participação. Então seja bem-vindo. Obrigado. Praxíteles. Obrigado, Daniel. É um prazer. Recebi com muita satisfação o convite de participar desse bate-papo. E estou aqui feliz em contar um pouco, né, dessa trajetória de vida até aqui. Não sou imperatrizense de nascimento, mas sou de coração. Já estou aqui há 18 anos. Sou natural de Pernambuco, município de Araripina. Filho de um administrador de empresas que passou a ser advogado. E percorri alguns municípios de Pernambuco antes de vir até o Maranhão, né? Então, eu tive uma trajetória anterior, né? Trabalhei em tive alguns empregos públicos antes de vir até o Maranhão. Trabalhei na Universidade Federal de Pernambuco, trabalhei também numa coordenadoria financeira de um município, né, de Caruaru. E isso lá, já como advogado ou antes? Como é que foi? Não, quando eu trabalhei na Universidade Federal de Pernambuco, na época eu ainda não tinha ingressado na universidade. Então, fiz um concurso público, eu creio que na época eu devia ter em torno de 19 anos de idade, e foi meu primeiro emprego público, né? Então, aos 19 anos de idade, ingressei na Universidade Federal, trabalhando numa coordenação como um assessor. E trabalhei ainda 3 anos quando ingressei na universidade. Aí mudei de município, fui morar em Caruaru. Lá eu trabalhei junto com meu pai nessa época já era advogado, e foi um laboratório muito importante para mim, né? Minha formação acadêmica foi toda dentro do escritório do meu pai. Meu pai, à época, era advogado que militava na área trabalhista. Isso serviu muito, porque todo o período acadêmico, né, eu passei praticamente estagiando, né, dentro do escritório. A partir do terceiro ano de universidade, eu já desenvolvi um trabalho que meu pai já confiou, já passou a confiar, o trabalho de conduzir as ações judiciais, né? Então eu fazia isso acompanhado por ele também nas varas trabalhistas, né? Na justiça comum também. Então já comecei a trabalhar como advogado, assim, antes, assim, não assim como advogado, não assinando, né? Não poderia assinar na época porque já estava praticando. Mas já estava praticando, né? Peticionando, acompanhando as audiências, né? Assistido por ele, obviamente. Isso aí foi muito importante para que logo na conclusão do curso eu tivesse assim uma bagagem capaz assim de sair, né, de voar, de sair de perto do meu pai, né? Foi uma espécie até de trauma para ele, porque à época ele gostaria que eu herdasse o escritório, né? Mas aí não só eu, como Deus tem outros projetos na vida da gente. E logo que eu concluí o curso, né, eu prestei concurso aqui no Maranhão e acabei passando. E depois de 2 anos, fui chamado e ingressei nos quadros. Mas o concurso foi aleatório ou tu já tinha o desejo de
fazer parte da civil? Como é que foi isso aí? Assim, eu tinha alguns amigos na faculdade que já eram investigadores de polícia civil, né? E aquilo assim me despertou interesse, a gente começava a ouvir alguns casos que eles contavam pra gente e despertava aquele interesse, aquela curiosidade. Na minha trajetória de aprendizado com meu pai, a gente trabalhava na área do direito do trabalho, né? Então, no final da faculdade, nos últimos anos da faculdade, eu começou a despertar uma curiosidade em mim no direito penal. E eu comecei a estudar o direito penal, o processo penal, e comecei a pedir licença ao meu pai para pegar alguns casos, né, na área penal no escritório. E não era a área dele, não era a área que ele nem tinha interesse e não era especialista nessa área. Então, mas assim, ele me autorizou e me acompanhou e eu comecei a pegar alguns casos na área criminal a título de aprendizado também e comecei a gostar e aprofundar os estudos nessa área. Então, os 2 anos que restavam para a minha formatura, eu comecei a aprofundar os estudos na área criminal. E comecei, junto com alguns colegas, alguns amigos ali da faculdade, prestar alguns concursos a título de experiência. Então, nós fizemos concursos no estado de Alagoas, em Sergipe, fizemos concurso na Bahia, faltando esse período, assim, 2 anos... Virou um concurseiro. Virei um concurseiro, mas assim, nessa área, na área penal. Penal. Né? Então, quando nós terminamos a faculdade, tivemos a formatura, em janeiro, havia, aliás, em dezembro ainda, ou novembro, não sei, um dos amigos trouxe a informação que havia esse concurso em aberto aqui no Maranhão. E nós fizemos a inscrição, inclusive com a ajuda do tio de um deles que morava aqui, fizemos a inscrição e em janeiro viemos fazer a prova. Então terminamos a faculdade, formatura, tudo em dezembro, em janeiro... Já era a prova. Já era a prova. E assim, era destino mesmo, porque na época tinha amigos desse grupo que estava muito mais preparado que eu, por exemplo, e acabou que eu consegui uma vaga, né? Uma das vagas, e cá estou eu, né? Depois de 2 anos do concurso, né? O Estado concurso chamou foi para a função de delegado. de delegado de polícia. Delegado de polícia, né? Aí passei no concurso, fizemos em seguida as outras etapas, né? Do concurso. É porque tem uma etapa física, né? Que acho que chama de TAF, não é isso? Tem o TAF, tem os exames de aptidão física, né, de saúde, tudo que a gente entrega, a gente faz e entrega. E, finalmente, tem a academia, que é o curso de formação, que também é eliminatório, né? Então, nesse curso é eliminatório e, assim, e classificatório também, porque ele vai te posicionar, ele vai te dar uma posição final na classificação e que possibilitou à época que nós pudéssemos escolher o local de lotação. Ah, entendi. Então, aí que está um fato curioso que, na época, eu tentava ficar em São Luís, né? Eu fiz tudo para ficar em São Luís. A academia toda eu estudei bastante, focado, porque querendo levar minha classificação... Para ir para a capital. Para poder ficar. Só que a gente teve a notícia que só né, ficaria na capital, o melhor colocado no concurso ficaria na capital. Então, apesar de ter estudado bastante, eu não consegui o primeiro lugar. Então, que inclusive, quem ficou em primeiro lugar foi um colega que hoje é promotor de justiça aqui em Imperatriz, o doutor Oceano. Ah, sim, Oceano, conheço. Então, na época, foi ele que ficou em primeiro lugar, ficou em São Luís. E eu fiquei ali na briga com ele ali, mas fiquei pertinho, mas não consegui. Só que a diretora da academia, doutora Lena Carvalho, ela, no último dia de academia, ela me chamou assim como um filho e me indicou Imperatriz, uma cidade que eu nunca tinha visitado, não conhecia. E ela me chamou e falou que eu já havia trabalhado aqui e contou por que ela indicaria Imperatriz para mim. Daí falou que Imperatriz é uma cidade
é a segunda maior cidade do estado, é uma cidade que já havia, na época, há 18 anos atrás, né, várias universidades, entendeu? Então, assim, havia uma certa estrutura. Então, foi ela quem me orientou a escolher a Imperatriz, e foi o que eu fiz, né? Prontamente escolhi a Imperatriz, e desde que fui chamado, que eu sou residente, sou morador de Imperatriz. Há 18 anos Há 18 atrás. anos. Né? Apesar de ter vindo trabalhar a época aqui, e depois trabalhado em outras cidades, tanto da região Tocantina, como cheguei a trabalhar até na região da Baixada, pouco tempo, mas trabalhei na região da Baixada, e continuo aqui na região Tocantina até hoje. Graças a Deus, já há 18 anos, né? Então, estou bem feliz, é uma cidade onde nasceram meus 2 filhos mais novos, e eu sou bem feliz aqui em Imperatriz. É isso aí, uma grande história de vida, como vocês podem ver. Mas eu acredito que o Martins aqui, ele deve ter dado uma resumida, uma sintetizada em toda a história dele. Mas me conta aí, Martins, depois que tu iniciou como delegado da Polícia Civil, tu entrou na polícia muito jovem, né? Entrou com 27 anos. 27 anos, né? Hum. E aí você já veio direto... Aliás, 29, perdão. Não, 27 anos quando passei no concurso, né? 27 anos. E assumiu com 29. 29. E aí quando você assumiu em Imperatriz já? Assumi em Imperatriz. Eu vim trabalhar no primeiro distrito, Imperatriz. E logo na primeira semana, né, tive uma surpresa não tão boa, porque houve à época uma CPI da pedofilia, que a nível estadual, mas que foi instalada na Câmara de Vereadores aqui em Imperatriz. Então, logo na segunda semana, praticamente, eu tive que fazer a autuação em flagrante de uma testemunha que prestou depoimento nessa CPI. Isso aí rendeu uma confusão. Mas por quê? Rendeu uma confusão porque se tratava de uma testemunha que ela prestou depoimento, né, apesar de ter sido num contexto de testemunha, mas ela teria a possibilidade de ser indiciada no final do processo daquela CPI, em razão da conduta que a ela era... a qual sobre ela recaía suspeitas, né? Ela era acusada de agenciar garotas, né? Então, essa autuação, à época havia muitas pessoas importantes por trás dessa investigação, como investigados, né? Muitas pessoas importantes, pessoas que exerciam funções públicas também, pessoas do convívio aqui de toda a região, não só de Imperatriz, mas, como eu falei, né, era uma CPI de nível estadual. E, assim, esse procedimento ele foi muito atacado nos bastidores, né? Então, em razão disso, a presidente da CPI, à época, e eu, como delegado que autuei essa pessoa em flagrante, fomos representados no Tribunal de Justiça, à época, né, como se aquela prisão tivesse sido ilegal. O procedimento, na verdade, foi todo arquivado, esse procedimento, porque realmente ele foi legal, não houve nenhuma ilegalidade, mas assim, para quem está na segunda semana, né, de atividade, encara uma situação em que o seu trabalho é colocado à prova, né, você já pega logo um impacto de imediato. Então, logo ali eu vi que o trabalho de delegado de polícia, eu não vou dizer que seja apenas aqui na região, mas que no Brasil inteiro é um trabalho muito desafiador, porque em determinados momentos você vai se deparar com situações e que tem uma força contrária que vem contra você, justamente em razão da sua atuação. Então, no decorrer da carreira de quem trabalha com investigação, ele tem que estar preparado para esse impacto, porque no Brasil é muito fácil você trabalhar, investigar e indiciar, pedir prisão de pessoas simples que cometeram crimes, mas a partir do momento em que você atua, investiga, trabalha, indicia pessoas que têm uma certa importância no meio social,
ou no meio econômico, existe um impacto, existe uma força contrária que vai impor uma reação. E é aí que você tem que estar bem sólido, com a base montada para não se deixar derrubar. Muito interessante. Realmente, porque ali na verdade não é o Martins, delegado, CPF, ali vai o Estado agindo através da tua pessoa, né? Então você representa a força do Estado e encarando todas essas outras forças contrárias que muitas vezes são muito poderosas, né? E você tem que exercer no rigor da lei ali, no rigor da função, toda a obrigatoriedade que o momento exige, né? Exatamente. Então realmente é desafiador. E era a pergunta que eu ia te fazer agora. Na tua visão, depois desses 18 anos como delegado de polícia, como à frente já da homicídio, já deve ter passado por situações que te dão uma experiência razoável. Na tua visão, o que um delegado ou uma delegada, o que a função exige, o que uma pessoa precisa ter de características, de qualidades, para que ela possa exercer essa profissão como ela realmente tem que ser? Daniel, quando eu aprendi a ser policial dentro da polícia, nenhuma academia, nenhum curso de formação, ele vai ensinar qualquer policial a ser policial. Você tem teorias, você tem exemplos, você tem uma série de situações que você vai recebendo de bagagem fora, mas quando você entra, a situação é diferente. É como se diz no adágio popular, treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, essas situações que acontecem no curso do nosso trabalho, elas são importantes para você se fortalecer como profissional. Um profissional, eu tinha uma visão, eu acho que é uma visão de todo brasileiro, que o policial, o delegado de polícia, ele tem necessariamente que ser uma pessoa truculenta. Que tem que ser uma pessoa que vai impor alguma situação no grito, entendeu? Na voz alta, falar alterado com alguém que está sendo ouvido. E foi essa visão que eu trouxe. Quando eu entrei na polícia, eu achava que o policial tem que ser uma pessoa grosseira, tem que ser uma pessoa de impor sua vontade, mas a gente vê que tudo isso é bobagem, entendeu? Que o trabalho de investigação, ele tem que ser um trabalho tranquilo, você tem que trabalhar com inteligência, com informações, com dados e serenidade, porque a partir do momento que você inicia um trabalho, tudo que você precisa para que ele seja concluído vai chegando aos poucos, sem que você imponha um rompimento de um estado de serenidade. Por que é que eu digo isso? O policial em início de carreira, um investigador, um delegado de polícia em início de carreira, ele tem que ter mais sensibilidade do que imaginar que tem que falar de voz alta, tem que arrancar uma informação desestabilizando quem está sendo investigado emocionalmente. Então isso aí é a maior bobagem, foi algo que algo que a gente vai aprendendo no curso nessa jornada, nessa caminhada. Então, o trabalho que que a polícia vem desempenhando no estado do Maranhão, já de um tempo para cá, é um trabalho pautado em conhecimento, né? Hoje a gente tem sido disponibilizado para todos os policiais, não só delegados de polícia, como investigadores, vários cursos em várias áreas, para que as pessoas possam ter essa noção de que a informação ela chega de vários lugares sem ter que partir necessariamente da pessoa que está sendo investigada. Hoje, a palavra do investigado para mim, é a cereja do bolo, porque assim, não é a primeira coisa que eu busco. Eu não busco primeiramente assim, a versão do investigado. Isso aí também é algo que eu tenho passado para a nossa equipe já há muitos anos. Eu quero agradecer aqui a equipe, que eu tenho uma equipe muito
comprometida com o trabalho. A gente foi construindo essa equipe pouco a pouco, né? Quando eu comecei a trabalhar no homicídios, nós tínhamos apenas 2 investigadores. Hoje temos 10 investigadores da equipe, mais 2 que estão cedidos de outra equipe, que estão compondo. E assim, felizmente... A equipe hoje são 12 investigadores. Investigadores, mais 2 escrivães, tem mais uma servidora administrativa e 2 estagiários. Que foram 15 pessoas, contigo são 15, é isso? Isso. Então, os estagiários também são importantíssimos nesse contexto, porque são pessoas que vieram para a nossa equipe de forma espontânea, buscaram a nossa equipe querendo aprender. Né? Querendo aprender, porque são pessoas que já estão cursando direito, já na metade do curso praticamente, e querem buscar um aprendizado nessa seara penal e buscaram a Delegacia de Homicídios. E a gente acolheu e a gente passa, assim, a gente faz um trabalho com eles para proporcionar que realmente eles aprendam. Não é um estagiário que está ali para ter a xerox, para ir ali comprar uma caneta, não é isso que a gente espera do estagiário. Né? A gente repassa para eles algumas atividades, possibilitando que eles aprendam, que eles desenvolvam o trabalho, porque assim, quando se pensa na universidade em direito penal, a maioria dos alunos, eles imaginam carreira, eles já se veem e já simpatizam com algumas carreiras que são mais, como posso falar assim, que tem uma vantagem salarial melhor. Entendi. Né? Então, assim, a área penal, logo no trabalho inicial da área penal, que é materializado ali no inquérito policial, porque é a partir do inquérito policial, a partir da investigação, que a gente chega num processo criminal. Perfeito. Então, muitos acadêmicos, eles formam voltados ao processo, né, desconsiderando um pouco aquela parte inicial do inquérito. Quando eu sempre oriento aquelas pessoas que estão iniciando a focar no inquérito, porque é ali onde ele vai conhecer toda a história do fato que está sendo apurado. É ali que pode conter vícios que podem ser anulados. É ali que vai contar toda a história que vai dar caso à condenação à absolvição de um réu. Entendeu? Então, assim, focar no processo, tudo bem, mas não se pode desprezar a investigação, porque lá é onde conta a história do fato. Então, essa noção de investigação policial, essa noção de inquérito policial é o que a gente passa para essas pessoas que trabalham com a gente como estagiários, e a nossa equipe que já está toda treinada para fazer esse trabalho de investigação, buscando as informações, por menores que elas sejam, para compor toda aquela história. Então, como eu te falei, muitas vezes o que a gente espera de retorno do investigado é só a cereja do bolo, porque quando a gente conversa com o investigado, que inclusive tem o direito constitucional de ficar em silêncio, caso queira, né, o depoimento dele é pouco relevante para a investigação, porque a gente já montou toda a história pautada em outros elementos de prova. Então, é isso que a gente tem aprendido durante esses longos anos, isso que a gente tem tentado também deixar para aqueles que estão entrando agora, né, porque eu também já estou quase saindo, se Deus quiser, daqui a 2 anos ou um pouco mais, eu já estou deixando... Já aposenta já? Já aposento. É mesmo? São 20 anos? São 30 anos de serviço, né? E 20 anos, eu vou fazer 20 anos, eu tenho 10 anos de trabalhos prestados fora, antes de ingressar na polícia. Ah, entendi. Tenho 10 anos. E vou fazer 20 anos. Aí junta tudo? Aí junta tudo, 30 anos. Aí já encerra. Aí já encerra. Talvez fique um pouco mais, não sei, vai depender de como esteja, né, no momento em que completar esse tempo. De como esteja
a polícia, né, o Estado e tudo, a gente vai fazer uma análise se pendura as chuteiras ou continua mais um pouco. É certo. E Martins, depois desses 18 anos aí, à frente da Homicídios, trabalhando, muita experiência, muitos casos, na tua visão, assim, quais são os maiores desafios da Polícia Civil hoje? Não só do Estado do Maranhão, da polícia como um todo, depois desse tempo de experiência, de tudo que tu já viveu dentro dessa função, quais são os maiores desafios que tu vê para essa classe profissional? É o investimento. Investimento tanto em pessoas como em recursos, né? Em recursos de investigação, né? Felizmente, eu, como chefe da Delegacia de Homicídios, eu não posso reclamar porque a gente tem uma estrutura que foi, como eu falei, foi montada ao longo de anos, ela foi melhorada ao longo de anos, a gente sempre busca melhorar, a gente sempre busca indicar pessoas capacitadas para compor a equipe e também conseguir recursos, seja através do Estado, recentemente através do Ministério Público, nós já havíamos conseguido recursos para a unidade através do Ministério Público, também temos o pedido agora recente, estamos esperando o momento oportuno de receber materiais também, oriundos de composições criminais. No entanto, eu falo de uma especializada, que ela tem uma suma importância porque o homicídio é o crime mais grave, né, dentre os crimes que existem no Código Penal brasileiro. Mas existem unidades que atendem inúmeros casos, né, crimes de médio poder ofensivo, que muitas vezes contam com um número reduzido de investigadores. Isso fala a título de Brasil. Né? Isso fala a título de Brasil. Número reduzido de investigadores, muitas vezes falta recurso material, né? Isso a título de Brasil. Então, é uma situação que precisa ser repensada para que a gente o Brasil possa ter uma melhor qualidade nas investigações e também conseguir abranger o maior número de atendimentos, né? Atender mais casos. Porque assim, a gente sabe que com o número reduzido de pessoas trabalhando, nem sempre é possível atender todos os casos. Então vai ficar sempre aí um ou outro caso, ou mais aí sem atendimento, em razão da falta de recurso humano e material, né? Mas assim, é como eu falo, isso aí infelizmente é a título de Brasil. Algumas instituições que trabalham também no sistema jurídico criminal, né, o Poder Judiciário, o Ministério Público, são situações que por lei, são instituições que por lei recebem recursos anualmente, né, no volume que dá para montar uma estrutura capaz de fazer esse atendimento. Infelizmente, as polícias civis, né, e a Polícia Federal também, elas não recebem recursos no mesmo montante, assim, capaz de fazer justamente de atender às suas necessidades. Perfeito, Martins. Então, dando seguimento aqui, você já falou dos desafios, né? Já falou da importância da profissão, das qualidades que tem que reunir. Acredito que foram situações muito importantes aí para as pessoas que estão nos acompanhando, que já têm uma ideia até melhor do que é a profissão, né? Às vezes as pessoas fantasiam muitas coisas e eu acredito que esse tipo de informação ajuda bastante a esclarecer as pessoas do que realmente é cada função. E essa é uma das funções aqui do nosso podcast também. Mas, em termos de Imperatriz, hoje, como é que está a nossa cidade, a nossa região, né, Imperatriz, em termos dos nossos índices de violência, dos nossos índices de criminalidade, também relacionados à tua pasta principal, que é a questão dos homicídios. Como é que tu tem observado nos últimos anos, na última década, os números, eles
tem se mantido estável, está aumentando, está diminuindo? Como é que está andando a coisa aqui na nossa cidade, na nossa região? Pois é, esse é um desafio que nós recebemos, né? Porque assim, quando se fala, como a Delegacia de Homicídios pode contribuir para a redução de homicídios? Porque existe um trabalho preventivo e um trabalho repressivo. Nós desenvolvemos um trabalho repressivo. Para ficar mais claro, a prevenção é um trabalho feito pela Polícia Militar, que é uma polícia ostensiva, é a polícia fardada, é a polícia que está nas ruas, né, fazendo fiscalização de toda a ordem. Então, a Polícia Militar ela tem a atribuição principal por ser ostensiva, de ser uma polícia que previne a ocorrência de crimes, né? A gente sabe que a prevenção muitas vezes ocorre simplesmente com a presença de um policial numa determinada região, a criminalidade tende a diminuir. O trabalho da Polícia Civil, no trabalho repressivo, depois que o crime acontece, a gente vai atuar para investigar e buscar a punição do autor daquele crime. Então, esse é o trabalho de repressão, é o trabalho de reprimir o crime. Mas como a gente age depois do crime e, ao mesmo tempo, pode contribuir para a redução do crime, se a gente só age depois que o crime acontece. Porque, no caso, na nossa pasta de homicídios, o que é que a gente busca? É mapear, além de investigar individualmente cada caso, a gente busca mapear as áreas em que os crimes acontecem com mais frequência e os motivos que levam àqueles crimes. Então, uma vez que a gente consegue mapear, descobrir as causas e os efeitos, a gente vai trabalhar para atacar a situação. E a partir daí a gente evitar a ocorrência de novos crimes que tenham aquela mesma motivação. Entendi. Então, quando eu recebi essa missão em 2014 de trabalhar na Delegacia de Homicídios, inicialmente nós trabalhávamos com inquéritos, porque a divisão de trabalho, à época, os homicídios eram investigados nas delegacias dos bairros e, quando não solucionados, eram encaminhados para a Delegacia de Homicídios. Então, a partir de 2015, ocorreu, com a criação da Superintendência de Homicídios, a função da homicídios mudou um pouco, porque passou a investigar os crimes a partir da ocorrência. Então, nós recebemos a demanda que havia nessas unidades de bairro e passamos a investigar também os crimes à medida em que eles ocorriam. Então, nessa situação, o nosso passivo aumentou, mais que dobrou. Nós tínhamos, à época, pouco mais de 200 inquéritos e recebemos 400 inquéritos das delegacias distritais. Passamos a trabalhar com mais de 600 inquéritos. Nossa. Então, o que acontece? Então, recebemos essa missão, uma carga muito alta, pesada, né? E começamos a trabalhar e também buscar recursos, né? Buscamos o Estado, através da nossa chefia, da nossa superintendência e por sua vez, a superintendência, através da Delegacia Geral, do Secretário de Segurança, buscamos trazer mais investigadores, entendeu? E tivemos também a oportunidade de indicar, isso aí foi o mais importante, porque nós fomos indicando alguns nomes que tinham perfis condizentes com o trabalho na Delegacia de Homicídios e fomos atendidos nesse aspecto, e isso resultou em números. Nós conseguimos, por exemplo, nós tivemos um ano de 2016, o ano mais violento depois que eu ingressei no homicídios. Tivemos 178 homicídios ano. Então, esse ano assustou bastante por conta do número de homicídios. Então, tivemos a dupla missão de tentar trabalhar para buscar a redução desses números e também trabalhar para não deixar o passivo, que é aqueles 600 inquéritos que eu falei inicialmente, esquecido. Porque essas investigações, elas não podem ficar na prateleira de uma delegacia sem ser movimentada. Então, a gente precisava de recursos para movimentar esses inquéritos. Perfeito. Né? Que ali são 600 vidas que foram ceifadas e não podiam ser simplesmente esquecidas. Né? Então, a gente foi buscando recursos e fomos sendo atendidos, felizmente,
né? Na nossa pasta há uma sensibilidade maior, porque realmente é o crime mais grave. E a partir disso a gente começou a mapear, como eu falei, e trabalhar atacando as áreas em que havia mais incidência de crimes. Então, a partir disso, nos anos seguintes, esses números foram reduzindo. De 178, baixou para 140, depois para 130, 110. Esse ano, nós estávamos desejando não passar de 100, né? O fiel da balança agora vai ser o mês de dezembro, que vai dizer se vai ser possível ou não. Mas ainda que nós não consigamos atingir esse objetivo em específico, ainda vai ser o número de homicídios de 2021, certamente vai ser menor do que o ano passado. Então, só o fato de estar reduzindo, desse número vir caindo ano a ano, isso aí eu já me dou por satisfeito, né? E também uma outra meta que a gente tem é baixar esse passivo, que nós tínhamos de 600 inquéritos. Então a gente tem uma meta de remeter anualmente ao Poder Judiciário, completamente encerrados, o número do inquérito sempre maior do que o que acontece naquele ano. Por exemplo, ano passado nós instauramos 110 inquéritos, mandamos 130. Justamente foi reduzindo, né? Justamente com o objetivo de reduzir esse passivo. A gente não sabe quando, mas a ideia é a gente, um ano, não sei quando isso vai acontecer, mas que a gente consiga progressivamente investigar o mesmo número de casos que aconteçam anualmente, né? A gente consiga, se ocorreram 100 casos, a gente apure 100 casos, sem que haja um passivo lá que fica há anos lá ficando nos esquecimentos. Aí o objetivo nosso é zerar esse passivo. Certo. E esses crimes todos, Martins, que acontecem na nossa região, a motivação principal é o quê? É passional? É tráfico? O que é pistolagem? O que é a principal causa desses? Daniel, assim, crimes? eu não sei se eu digo se a gente comemora ou não, porque de qualquer forma mortes ruim, não né? devem ser comemoradas, mas assim, nós temos um número que gira em torno de 90% de homicídios que ocorrem decorrente de embates entre facções criminosas. Então, o que antigamente ocorria nas grandes capitais e no eixo Rio-São Paulo, passou a interiorizar no país inteiro, e essas agremiações criminosas passaram a atuar no comando de tráfico de drogas, assaltos e crimes rentáveis. Então, começaram a disputar território, e nessa disputa de território começaram a se matarem, né? Então, o que ocorre? O grosso da Delegacia de Homicídios hoje, em Imperatriz, e eu digo que também em São Luís seja assim, em outras localidades, são decorrentes de disputa de área territorial e disputa entre facções criminosas. Então, assim, sempre... Seriam essas facções famosas aí, Martins, Sim. que tem o bonde do 40... Exatamente. Aqui em Imperatriz, as mais conhecidas aqui em Imperatriz são o Comando Vermelho e o PCC, né, que é o primeiro comando da capital. Então, eles já vinham de algum tempo, né, se digladiando e matando uns aos outros por conta de disputa territorial, às vezes até matando os próprios integrantes em razão de alguma de alguma falha, né, na organização, porque eles naquela organização cada um tem uma sua atividade, tem que respeitar as regras impostas ali, e o desvio de conduta dentro dessas organizações geralmente são punidas com a morte. Então, esse é o grande número de casos que vem ocupando a Delegacia de Homicídios. Os outros casos, que normalmente são os que mais repercutem, felizmente nós temos um número baixo. O que é que mais repercute? Latrocínio, que nós também apuramos, feminicídio, que nós também apuramos, e crimes passionais, né?
Então, felizmente, esses crimes hoje ainda estão em menor número, né? Nós tivemos, nos últimos anos, casos de feminicídio que oscilaram entre 3 e 4 anos, feminicídios ano. São 4 mortes, que obviamente o ideal seria que não tivesse nenhuma. Nenhuma, né? Não tivesse nenhuma. Mas, considerando o volume de homicídios que a gente tem na cidade, ainda é um número relativamente pequeno. Caso de latrocínio também, né? Porque latrocínio é um crime em que a pena é muito alta e que o acusado ele é julgado pelo juiz singular, ele não é submetido ao júri. Então, normalmente, no mundo do crime, eles já conhecem as consequências das ações deles. Então, o cometimento de assalto aqui em Imperatriz é absurdo, né? O número de assalto é altíssimo aqui. Mas eles sempre buscam, na medida do possível, não levar até a morte. Né? Porque eles sabem que quando condenados, a pena é muito alta. Né? Então, assim, a gente tem um número relativamente pequeno de latrocínio aqui na cidade. Então, assim, são casos também que a gente dá prioridade máxima, né? Feminicídio, latrocínios, crimes passionais, a gente dá prioridade máxima. Nós dividimos nosso trabalho na equipe, nós criamos equipes de plantão, em que os casos são atendidos na hora que acontece, independente do horário ou do dia da semana. Se o caso acontecer na madrugada do sábado para o domingo, a equipe vai ter uma equipe de homicídios para atender. Porque a gente já compreendeu ao longo dos anos que as primeiras informações coletadas no local são as mais importantes para se levar ao esclarecimento do crime. Certo. Então, se um crime acontece na madrugada de um sábado, a gente não pode esperar para segunda-feira, para começar a investigar na segunda-feira. Então, a gente criou, isso aí também foi um pedido que nós fizemos à superintendência na época e foi acatado, e nós dividimos a equipe e criamos as equipes de plantão, onde à medida em que o fato acontece, a equipe é acionada imediatamente né? Até o local do crime para fazer os primeiros levantamentos. Bacana, muito bom. E Martins, nesses anos e anos aí como delegado, deve ter muitas histórias, muitas situações, algumas que podem ser faladas, outras que não. Mas dentre essas aí que você pode contar pra gente, qual aí que você contaria uma história aí pode ser uma história engraçada ou não, uma história que te marcou, que vem na tua cabeça, que você pode partilhar com a gente aí? Nós temos várias, né? Várias, assim, às vezes fica até difícil a gente lembrar de uma em particular, porque são tantas histórias que a gente, assim, quando está mais descontraído, a gente vai lembrando. Tem um fato curioso, bem curioso mesmo, isso aí a gente até brinca com ele, assim, às vezes. Porque, assim, a gente fala assim, a polícia tem que ficar atenta a tudo, tem que ficar atenta a qualquer movimento. Aí, uma das vezes, ocorreu um homicídio em que a vítima foi parcialmente carbonizada. Foi aqui na JK, já tem alguns anos, e a vítima estava no terreno baldio e tentaram tocar fogo no corpo. Só que queimou as pernas ali, ficou. E nós fomos, a perícia foi, nós olhamos o local e tudo, ficamos ali perto. Enquanto a perícia concluiu os trabalhos, nós ficamos ali próximo, encostado numa parede, conversando, e nós já havíamos conversado com alguns moradores ali perto, ninguém conhecia a vítima, ninguém sabia de onde era e tudo. Aí, passados uns 3 imóveis, tinha um terreno murado com um portão. E enquanto a gente conversava, aí o portão abria e fechava, e batia, pá! Abria e fechava. E aquilo, a gente conversando, daqui a pouco ele começou a incomodar. O que tem naquele portão ali que tá batendo tanto ali? Rapaz, vamos olhar o que é que tem ali dentro. Aí quando a gente entra, a história do crime está toda dentro do terreno. É mesmo? A vítima e outros usuários de droga viviam nesse terreno. Eles roubavam, cometiam roubos, traziam os produtos do roubo para aquele terreno, dormiam em papelões dentro desse terreno. Aí lá nós achamos, na verdade, o crime aconteceu lá dentro, ele foi morto lá dentro, tinha sangue, tinha tudo. Depois tiraram, porque como eles moravam naquele terreno,
Eles tiraram o corpo e transferiram para um outro terreno, uns 5 lotes depois, casas depois, e deixaram lá e tentaram tocar fogo no corpo. Então, assim, é um fato extremamente curioso e que, assim, a gente, muitas vezes eu falo isso para a equipe, que a gente não pode desprezar nenhum sinal. Né? A gente está ali, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Então, de repente, um detalhe... Portão e o vento resolveu. Que ficou incomodando e batendo, e a gente começa, sabe por que aquele portão está batendo? Vamos ver o que é que tem lá dentro. E, de repente, a história está toda lá. Então, assim, tem muitos casos bastante curiosos. Tem casos que a gente trabalha uma investigação inteira, acreditando numa linha de investigação. E quando a gente vai, só que assim, uma das diretrizes que nós adotamos é não desprezar nenhuma linha, né? Às vezes tem uma que é frágil demais, não, isso aqui não deve ter sido isso, tá? Não, vamos colocar todas aqui no ponto de largada e vamos trabalhar todas, entendeu? E lá vamos deixar que elas falem por si. E aí, muitas vezes, uma linha que a gente não aposta, entendeu? Ela acaba sendo a linha principal, se tornando a linha principal de investigação. Muitas vezes a gente nisso aposta numa outra. Teve um caso de uma senhora que foi encontrada no bairro Jardim das Oliveiras. Foi encontrado o corpo de manhã, só tinha terreno baldio, não tinha câmera, não tinha imagem, não tinha nada. A única informação que a gente tinha era de um morador já distante, que disse que por volta de 20 horas, né, da noite anterior, tinha escutado um disparo. A gente não tinha nada. E começamos a investigar a partir dali. Aí nesse dia, na necrópsia, foi encontrada a foto, na roupa da vítima, uma foto de um rosto de um homem, uma foto cortada, né, do nariz para baixo, uma foto de um homem. Foi encontrada na roupa da vítima. E a gente ficou, o que é que essa foto pode ter a ver com o crime? Curiosamente, essa pessoa foi reconhecida lá na portaria do IML, porque tinha um sinal, tinha uma barba, um sinal, e alguém falou, rapaz, essa pessoa está ali fora, então chama a pessoa. A gente começou a investigar e tudo indicava que essa pessoa, que seria um ex-namorado da vítima, fosse o autor do homicídio. Tudo apontava para essa pessoa, tudo. Mas alguma coisa me dizia, não me dava segurança, aquela plena certeza. E eu fiquei com aquela pessoa conversando, ouvindo novamente. E essa pessoa ficou várias horas lá na delegacia e ouvindo de novo. E ela negava? Negava. Só que assim, ela negava, mas tudo apontava para ela. Por exemplo, ele teve contato com a vítima no dia anterior e eu perguntei pelo celular dele. Ele falou que o celular tinha sido perdido 11 horas da noite, do mesmo dia em que houve o homicídio. Então, assim, você perdeu como? Não, eu sou mototáxi, eu deixei num banquinho do lado e alguém pegou e levou. E ele tinha sido casado, estava se relacionando com a vítima. Havia mensagens no celular da vítima, como se uma mulher, dando a entender que seria a ex-mulher desse rapaz, estivesse ameaçando ela. Olha, eu vou te furar de faca, isso e aquilo outro. Só que, olha o curioso. Quando a gente aprofunda as investigações, a gente descobriu que a vítima mandou essa mensagem, ela mesma mandou a mensagem ameaçadora para o celular dela. Como é que ela fez isso? Ela colocou um outro chip no celular, passou a mensagem para o número dela, depois voltou o chip e a mensagem caiu no celular. Aí por que ela fez isso? Aí ela quis induzir o namorado ao entendimento de que ela estava sendo ameaçada pela ex dele. Uhum. Só que até então a gente achava que aquela ameaça tivesse relação com o crime, mas não tinha. Então, assim, nos 49 do segundo tempo, nos 49 do segundo tempo, a gente descobriu que antes de sair de casa ela falou com uma pessoa, e essa pessoa, depois do homicídio, fez uma ligação e descartou o celular, chip e tudo. Então isso aí nós passamos agora atrás dessa pessoa. E aí confirmou. Realmente a gente foi juntando as provas, essa pessoa inclusive tinha fugido, foi para o Mato Grosso, e a gente conseguiu capturar. Infelizmente não vou poder revelar alguns detalhes assim, porque foram importantíssimos para a investigação, mas
O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente inicia a investigação apostando numa autoria. Inclusive, no caso desse caso, já houve até inclusive condenação. O promotor, no momento lá no júri, durante o júri, ele ponderou isso aí, que inclusive aquela pessoa do sinal, que eu falei no início, estava lá no júri assistindo, e foi o Ministério Público, no momento, fez um comentário, disse, olha, quem poderia estar sentado no banco dos réus aqui era você, entendeu? Mas, felizmente, a investigação avançou e acabou chegando ao autor, que acabou admitindo a autoria do crime e foi condenado, né? É a importância de se fazer uma investigação bem feita, né? Até para se fazer justiça. Até para se né? fazer justiça. Porque numa situação como essa, tudo apontava para o rapaz aí da foto e se você não vai nas minúcias, nos detalhes, é capaz de ele ter um problema sendo inocente, né? Sim. E assim, a gente tem visto, principalmente fora do país, né, casos em que pessoas ficam anos na cadeia. Acontece muito. E lá na frente, depois de décadas, aí fazem um exame, acham um DNA, alguma coisa, e acaba o cara sendo absolvido. Então isso aí é muito importante, é uma responsabilidade muito grande de quem investiga. Muito grande. Porque assim, muitas vezes parece fácil você com um dado, às vezes até um reconhecimento. O reconhecimento é uma das provas mais delicadas que se deve desconfiar, porque assim, muitas pessoas se parecem, às vezes o estado emocional de quem reconhece está bastante abalado na hora, ele pode levá-lo a confundir uma imagem, uma pessoa com outra. Então é muito basear um indiciamento, assim, eu tenho muito receio de indiciar alguém com base apenas no reconhecimento. O reconhecimento é importante, tem a sua importância, mas a gente tenta ao máximo buscar algum outro elemento de prova que possa se juntar a isso aí, para que a gente imagina alguém ser preso ou até preso e condenado por um crime do qual não cometeu, né? Beleza, é isso aí. A gente está chegando aqui na nossa reta final. Gostaria que você falasse aí o que você desejasse para as pessoas que nos acompanharam. Te agradecer novamente pela disponibilidade, pela participação, por ter aceitado o nosso convite, viu? Aqui a gente pôde aprender muito e partilhar muito, conhecer um pouquinho mais da pessoa, do profissional que é o Praxedes Martins, que vem realmente desenvolvendo um trabalho de destaque à frente de homicídios. Isso aqui não são palavras minhas, é público e notório e é de consenso que esse trabalho vem sendo bem realizado. A gente sabe que ninguém trabalha sozinho, né, Martins? Tem toda uma equipe que você citou aí muito bem, toda a sua equipe que é de extrema importância nesse trabalho, mas que vem sendo um trabalho realmente muito importante, não só para a cidade de Imperatriz, mas para toda a nossa região, para o estado do Maranhão. Te aproveita também para te parabenizar por esse trabalho e deixa aí as tuas palavras aí para o nosso podcast. Fica à vontade. Eu que agradeço mais uma vez, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouco da minha história e também da história da nossa unidade, da nossa Delegacia de Homicídios. Agradecer também o acolhimento da cidade de Imperatriz, tanto à minha pessoa como ao profissional também. Eu já me sinto imperatrizense, porque eu sempre falo que já estou aqui há 18 anos e nos lugares onde eu morei, onde eu residi, Imperatriz foi o que eu mais passei, onde eu morei mais tempo, né? Aqui eu tive meus 2 filhos mais novos, aqui onde eu conheci minha esposa e assim nunca tive nenhuma. Depois que eu estou aqui, assim, os colegas muitas vezes vêm de outras unidades, de outras cidades, passam por Imperatriz e querem ir até a capital. E eu particularmente nunca tive esse desejo de trabalhar na capital. Assim, eu sempre me senti satisfeito em ser morador de Imperatriz e trabalhar aqui em Imperatriz. Agradeço muito à população de Imperatriz pela contribuição que tem dado também ao nosso trabalho, porque a gente sabe que a comunidade também informa, também traz informações, isso aí é muito importante para a gente. Agradecer também a minha equipe, porque como você falou, ninguém é nada sozinho, né? Sempre tem aqueles que te acompanham, que estão também ali arduamente trabalhando
e prestando os resultados. E assim, a minha equipe tem sido fantástica nesse sentido, né? Eu sempre os parabenizo. Perfeito. Eu faço questão disso, assim, a cada resultado, pelo empenho deles, entendeu? Eles se empenham bastante, como nesse último caso de feminicídio, houve um duplo feminicídio recentemente, e a equipe ficou na rua de forma incansável e insistente até conseguir localizar o autor e prendê-lo, entendeu? Então, assim, isso mostra um comprometimento, mostra uma responsabilidade social com a cidade, com o trabalho que é desenvolvido. Então, assim, isso aí vai o agradecimento e o parabéns para a equipe, porque muitas vezes a gente que fica à frente, né, a gente que aparece na televisão, que dá as entrevistas sobre os casos, mas é importante citar que do nosso lado, não vou falar, né, do nosso lado, assim, tem uma equipe fantástica que está ali trabalhando e comprometido com o resultado das investigações. É isso aí. Obrigado, Martins, e espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Acredito que foi bastante proveitoso. Convido vocês a acompanharem o podcast, né, editado e também na íntegra, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, e nos acompanhem que logo mais a gente vai estar partindo para uma próxima edição. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Obrigado, Martins. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Purchase your tracks